Tá gravando. Pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente segunda-feira, 13 de outubro. Já estamos chegando praticamente à metade do mês 10, né? Já já chegamos ao mês 11, mês 12 e 2026 é logo ali, você não acha? Pouco mais de 60 dias, né? 75 dias para a mudança de ano. Enfim, uma excelente semana para você, né? Eu espero sinceramente que o nosso Pai Celestial abençoe a sua semana e que você e sua família estejam todos bem. Isso que conta, né, pessoal? Que todos estejamos bem e fazendo o que nós gostamos de fazer, que é levar saúde e qualidade de vida. Bom dia, doutora Josi. Pessoal, nós vamos começar, como sempre, ouvindo alguns depoimentos. Na semana passada, o seu Francisco levantou a mão, não deu tempo ouvi-lo. Então, seu Francisco, vamos começar com o senhor, né? Que aqueles que não conseguem dar naquele dia, a gente deixa para a semana seguinte, para que todos possam se beneficiar dos seus benefícios. Seu Francisco, cadê o senhor? Deixa eu achá-lo aqui para liberar o seu áudio. Opa, pronto, seu Francisco. Bom dia, Começamos gente. com o senhor, né? Bom dia, gente. Eu não vou falar do Psilocimol Pagamante, porque você sabe que, graças a ele, obtive uma sobrevida e os médicos me tiraram todos os remédios. Vou falar de um outro produto que, em abril, me deu uma situação muito delicada. Eu estava preparando os trabalhos direitinho e a mão direita começou a me incomodar. Não conseguia nem pegar o lápis na mão, menos ainda pegar o mouse. Aí eu fui num pronto atendimento, bateram radiografia, tomografia, etc., e não encontraram nada. Mas deram um remédio, mas não resolveu, dava uma dor violenta. Aí eu me lembrei de um produto nosso. Peguei uma palmilha, botei na mão, passei uma gás em roda, deixei-a firme e, por incrível que pareça, no dia seguinte estava escrevendo e manuseando o mouse. Então, gente, é um remédio que nós temos que muitas vezes nós não utilizamos. Um outro produto que eu gostaria de falar para vocês, por experiência própria, é o shampoo. O shampoo tem um produto muito essencial para nós, não estamos usando direitinho, que é justamente a prata coloidal. Ela é uma bactericida e germicida. Como que a cabeça é sempre exposta, que recebe muitas bactérias, etc. Então é interessante nós colocarmos aquela quantidade suficiente de shampoo nos cabelos, molha um pouquinho e deixa fazer espuma. E se passa, então, a gente lava o resto do corpo com sabonete, mas não lava a cabeça. Depois de enxaguado direitinho o corpo, então aí sim, nós botamos mais água na cabeça, ou utilizamos essa espuma e passamos em todo o corpo. Por quê? Para eliminar as bactérias que tem no nosso corpo. Então é um produto que nós não estamos usando direitinho. Um outro produto também que me deu bons resultados são os chás. Na embalagem, o chá ele fala para nós colocarmos 1 litro de água fervendo e depois no recipiente colocar 2 colheres das ervas, de acordo com o chá que nós queremos tomar, deixar na infusão e depois então tomá-lo. Só que eu faço diferente, eu coloco meio litro de água fervendo, 2 colheres de erva no recipiente, deixo fazer a fusão. Quando a temperatura baixar para uns 70 graus, aí eu coloco então meio litro de água ionizada. Por quê? Porque assim eu vou ter os benefícios das ervas e mais os benefícios da água magnetizada. Então aumenta bastante a qualidade do chá. Era isso que eu queria comentar para vocês, gente. Nós temos muita coisa que não estamos usando direitinho. Então, aquilo que a gente aprende e passa para os outros. Então era isso, gente. Muito obrigado. Olha só, né, pessoal? Que depoimentos incríveis, né, seu Francisco? Eu gostei muito dessa sugestão. O seu Francisco usou a palmilha como se fosse uma tala, né? Colocou Exato, ali no braço e exato. recuperou o movimento. Que espetáculo, né, viu? Maravilha, seu Francisco. Parabéns. Vamos ver quem mais. Vamos ouvir os depoimentos aqui de vocês. Vamos ouvir a Lindaura. Sempre traz um depoimento impactante, Lindaura. Depois a Suzy. Obrigada, Orlando, pela oportunidade. Bom dia. Você, Francisco, falando isso aí agora, eu me lembrei o seguinte, já faz uns 6 meses, o meu marido estava com o ciático atacado.
Esse ciático estava incomodando, eu falei para ele, você está usando sua palmilha? Mas ele não estava usando a palmilha, ele bem que tinha, mas não estava usando. Nesse meio tempo, a gente ainda está no médico, e a médica puxou ele de anti-inflamatório, né? Ó, você vai tomar isso, vai tomar aquilo. E aí, ainda bem que eu acordei a tempo, falei, epa, nós vamos usar primeiro Deus que nós temos em casa, se você está usando, para depois comprar os anti-inflamatórios. Não foi preciso, foi só ele usar a palmilha diariamente, fazendo suas atividades, e a dor foi indo embora e usando a nossa água, é claro que é maravilhosa, né? E isso ele faz religiosamente, já acorda de manhã tomando a água dele. Mas a gente tinha esquecido desse detalhe. Então, muitas vezes, o pessoal está tomando remédio sem precisão, porque esquece os nossos recursos aí. Beleza, Orlando? Obrigada. Muito bem, bem colocado, viu, Linda? O depoimento do seu Francisco te fez recordar essa situação, né? Suzy, vamos lá, ouvir a Suzy. Bom dia, Orlando. Bom dia a todos. Bom Bom dia, dia. bom dia. Eu vou falar sobre a água magnetizada, essa daí é imprescindível, né? Eu tive um processo no olho, uma inflamação no olho esquerdo, e, na verdade, o pessoal estava no almoço e o pessoal ficou abismado, né? Meu olho ficou muito vermelho, inflamado, e aí o pessoal preocupado, tem que ter um colírio, dá um colírio para ela, e disse, não, gente, eu já trago meu colírio. E aí eu levo o meu empoderamento, terminou e eu uso ele como colírio. Eu Olha, coloco aqui a água magnetizada e aqui fica fácil, né? De a gente poder pingar a gota no olho. E lá mesmo eu fiz isso. E antes mesmo de vir embora, o olho já estava bem claro. Aí eles perguntando, né? Como é isso? Eu disse, não, meu colírio é esse aqui, ó. Aí mostrei a minha garrafinha, né? Com o meu silocimol e o Topega Mais. E no outro dia, incrível, o olho já não estava mais doendo, não estava mais vermelho. O outro é o Top Alive. Eu fiz a unha e depois de 2 dias, aí apareceu, tipo, não foi bem um bife, né, como disse que foi tirado, e não estava ferido com nada. Aí depois desses 2 dias eu mostrei, tirei a foto e mostrei, né, para a menina. Geralmente eu faço com o meu material, só que nesse dia ela fez, Suzy, seu alicate não está tão bom, vou fazer com o meu. Aí eu confiei. Só que aí ficou essa inflamação, alterou muito o meu dedo, ficou todo cor de rosa. E aí o que foi que eu usei? Eu fiz sim, usei um medicamento spray durante 10 dias, não resolveu. Aí veio assim na cabeça, eu disse, eu vou colocar um pouquinho de papelide, Antônio, para ver. E foi esse bonitinho aqui, ó, esse queridinho, que deixou meu dedo como está agora, ó, totalmente recuperado. Eu achei muito incrível, porque estava realmente inchado, muito inchado e vermelho essa região todinha aqui de cima, sem ter ferido a carne nem nada. Aí eu fiz, ó, o uso desse aqui. Então, ele também é um anti-inflamatório e, na verdade, a médica disse que era uma bactéria. Então, esse aqui é antibactericida, gente. Ele foi quem deu resultado na minha unha. Incrível. O outro é o Florax, que além dele ter o frasco para ser o conta-gota, né, do olho, ele também ajudou meu filho. Ele estava meio cansado, estava na fase da prova de primeira unidade. E lá, na verdade, é um preparatório para o Enem. Então, ele conseguiu fazer 4 provas. Eu achei até, ele disse assim, como é isso? Você vai fazer 4 provas amanhã? Ele disse, minha mãe, eu vou. E ele conseguiu fazer sem nenhuma dificuldade. Ele já usou 2 desse. E a gente vai continuar usando, né? Porque a gente viu que realmente o resultado é incrível, os benefícios são maravilhosos. Gente, renovar e energia. Muito Pastora, bom, Suzy, viu? muito bom. E eu faço isso para todos eles, ó. São os nossos queridinhos aqui em casa. A gente não fica sem. Que maravilha, hein, pessoal? Que maravilha, né? Sobre esse aspecto de unha, esse é o segundo depoimento que ocorre aqui nas segundas-feiras, né?
Nós tivemos algumas semanas atrás um depoimento também nessa questão, né? A pessoa tinha feito um procedimento, tinha feito as unhas, né? E acabou causando uma inflamação, e o Top Alive, né? Acabou sendo o anti-inflamatório. A Suzy também trouxe agora, mas com um detalhe. No caso da Suzy, tinha sido uma bactéria, né, Suzy? E o Top Alive ainda assim atuou, né? Como antibactericida. Que maravilha! Parabéns, viu, Suzy? Parabéns. Deixa eu ouvir o Ed Carlos e depois a Dorcelina. Ed Carlos, por favor. Bom dia a todos. Justamente do Top Alívio que eu venho falar de um depoimento ontem. Eu e minha família, a gente foi para um evento, né, que a gente tem um evento todos os anos, já sabem. E chegando dentro do coletivo, do ônibus, essa irmã, ela tem, ela tem alergia com perfume. E, e aí, quando eu entrei dentro do ônibus, eu vi ela tossindo muito, aquela tosse alérgica, e eu cheguei perto dela e perguntei para ela se ela queria água. Ela falou assim: Ah, eu vou pegar minha água. Eu falei: Mas tá fácil? Ela falou assim: Não, tá ali na minha mochila. Eu falei: Peraí, que eu vou pegar água aqui para irmã. Peguei, né, minha água lá, que eu sempre ando com a minha água, com a minha garrafa, e peguei a água para a irmã. Dei para ela e eu falei: Ó, irmã, tem um creme aqui, tem cânfora, aloe vera, né, um creme que eu uso, a minha esposa usa, é muito bom. A irmã olha aí os benefícios que tem dentro desse creme. E se a irmã desejar, você pode passar um pouco na garganta, até cheirar um pouco. Só toma cuidado com o olho. E de imediato ela fez isso, né? E ela falou assim que quando a tosse dela está muito alérgica, às vezes tapa até a garganta dela, ela tem que ir para pronto-socorro. E ela começou a usar o Top Alívio, fez massagem na garganta, cheirou. E como foi um pouco tempo, de imediato ela já sentiu melhoras. Então a gente chegou lá em Mariporã e eu não vi a irmã. Chegou lá em Mariporã, voltou e a gente não viu mais ela tossindo de jeito nenhum. E ela, e ela já, de imediato, as outras irmãs que estavam lá dentro do coletivo, elas já pegaram o creme, foi passando uma para outra e viram que a irmã tinha parado de tossir, né? Tinha melhorado da tosse alérgica. E até mesmo ela já encomendou um creme e as outras irmãs provavelmente vão encomendar. E os meus benefícios da água magnetizada, eu melhorei na pressão alta, ansiedade, e minha esposa, meu filho também tiveram bastante benefício. Então, às vezes eu ficava focando só no projeto de saúde. Ah, vou vender só o projeto, só o projeto. Mas nós sabemos que nós temos ótimos produtos para nós trabalharmos. Outra coisa, minha sobrinha mora aqui do meu lado e a filhinha dela estava com alergia. Ela falou que acha que foi uma carne de porco que deu para a filha. Eu tinha um creme aqui do creme corporal, eu levei para ela passar. Só que antes eu acho que ela tinha dado medicamento, medicamento para mim, para a filha dela. E eu falei: Ah, mas você já deu remédio, mas passa esse creme aí, faz uma massagem, o creme normal sem ser o top alívio, o corporal. Ela passou e aí depois eu fui lá na casa dela, e falei: E aí, como é que tá a sua filha? Ela falou assim: Então, tio, tá, a alergia já melhorou bastante na barriga dela. Então, nós temos excelentes produtos para nós trabalhar. A gente fica focando só no Top H+, nos produtos que a gente tem mais ganhos, mas a gente tem excelentes produtos. E é isso que eu queria falar para Oi, vocês. Carlos, muito bem colocado, né? O nosso mix, todo ele voltado para a saúde, né? Quase que todo o mix de produtos, né? Nós temos a linha, uma linha Prulá com o Maxilin, temos a linha automotiva com o Maxi PR, mas a maior parte do nosso mix de produtos é voltado para a saúde. É assim até com os perfumes, né? Com a E palmilha. Mas, Ed Carlos, você comentou que a sua esposa e seu filho tiveram benefícios. Conta para nós rapidinho quais foram os benefícios que eles tiveram. Quais foram?
A minha esposa, ela melhorou bastante, intestino preso, né? Meu filho, eu fiz vários exames, porque às vezes ele acordava até de madrugada com ânsia de vômito, ficava pálido, né? Parecia até que ia desmaiar, nunca chegou a desmaiar, mas, como eu falei, a gente fez vários exames e não descobrimos nada, nada, nada dentro dos exames. E depois que ele começou a tomar água magnetizada, lógico, ele ainda tem essa patologia, mas nunca mais, assim, raramente ele sofre com essa ânsia, né, com essa palidez que ele tinha, né? Então ele melhorou bastante nesse aspecto aí. Minha esposa também. Que maravilha, né? A família inteira beneficiada com a nossa tecnologia do Silocimol, né, pessoal? É extraordinário. Nós temos muitas mãos aqui levantadas, então eu vou pedir para que, se possível, vocês possam falar o mais breve possível, mais breve que você conseguir, tá bom? Deixa eu começar com a Dorcelina. Dorcelina, por favor. Desde a semana passada que a Dorcelina está tentando dar o depoimento dela, né, Dorcelina? Nós já conhecemos boa parte deles, mas ela vai trazer algumas novidades para nós. Pode falar, Dorcelina. É, bom dia a todos. Ô, Orlando, o meu depoimento, quer dizer, o que mais me emociona é o caso do meu esposo, né? Que ele, ele foi desenganado em 2017, coração, já era operado, né? Não tinha mais o que fazer por ele. E então os médicos desenganaram. Mas quando foi em 2018, a situação piorou. Por isso eu comecei a estudar para procurar alternativas, porque o médico disse que ele não ia passar para o ano de 2019. E do jeito que ele estava, eu acho que não ia mesmo, não. Porque ele estava acamado, não levantava. E para piorar, né, a gente perdeu um filho nesse ano, e aí ele ficou bem pior. E não levantava mais da cama, não andava, não dava um passo. Era obesidade mórbida, muita coisa. E eu fui buscar alternativa, mas eu fazia o tratamento dele dos 30%. Era bom o tratamento, ajudou bastante. Mas só depois da pandemia que eu comecei a dar água para ele, que uma irmã levou para mim. E no primeiro dia que ele usou a água, aí no dia seguinte a gente até precisava viajar, ele falou: vamos viajar. Aí eu falei: gente, agora eu acredito, eu vi, né? Porque anos antes, a Fátima já tinha falado comigo. Mas eu falei, não, minha água é boa, ele toma água. Então, eu só cuidava 30%. Quando eu comecei a cuidar dos 70%, ele se recuperou e, me desculpa, é que nós estamos exatamente no mês de outubro. E eu só tenho que dizer o seguinte, eu sinto muito de não ter conhecido e não ter começado a usar esse projeto, inclusive o Intermine, antes de 2017. 2016, eu queria ter conhecido e ter acreditado antes, porque eu não ia estar sofrendo como nós estamos sofrendo hoje. Não iríamos. Eu tenho certeza disso. E tem outros depoimentos com outros produtos. Agora, Orlando, eu tenho
os exames. Exame não mente. Eu tenho os exames que provam que ele foi desenganado e hoje ele não toma nenhum remédio químico. Ele não toma nada. Ele só faz uso da água magnetizada, do hipermine e, e os chás, os remédios naturais. Tudo que é natural eu procuro fazer, mas químico ele não está usando mais nada. Tem qualidade de vida. O problema agora é só a depressão, que também sei que tem como tratar. A gente está sobrevivendo, mas sou muito grata ao seu Carlos, a toda essa equipe aí também, que vocês não têm abandonado. A Timol é uma família e eu não quero nunca perder essa família, nunca. Mas tenho depoimento também das outras coisas, mas esse aqui é o principal para mim, saber que meu marido está vivo até hoje e que tomava mais de 33 medicamentos, inclusive insulina. E hoje ele não usa mais nada, só os naturais e a água, que também é natural. E era para ser breve, me desculpa pela demora, tá bom? Bom, eu acho que nós podemos encerrar por aqui todo o treinamento, porque o que você nos trouxe aqui, Docelina, é o ponto alto de tudo. Nada que nenhum de nós formos falar aqui vai ser mais importante do que o que você nos trouxe. Gente, 33 medicamentos o marido dela tomava. Você sabe o que que é isso? 33 remédios diferentes, problemas coronários. Ela disse que o médico, ela usa a expressão CT correta, né? O médico havia desenganado o marido dela e ele está vivo, né? Não tem como não se emocionar, né, Dulce? Então, vamos aplaudir você. A sua emoção também é a nossa, viu, Dulce? Então, o que nós temos nas mãos, gente, olha, a Suzy tem emoção, mas é isso, né, Suzy? Não tem jeito, né? O Ai, problema, que o bom, viu, problema Dulce? Que existe, bom. né? O problema existe, claro, Lógico. porque é como o médico falou, não tem o que fazer porque ele já tem as safenas comprometidas, há mais de 20 anos ele já tinha feito a cirurgia, então realmente não tinha o que fazer. Mas tudo que o Criador criou, tudo é para o nosso benefício. Então, a gente precisa se valer das coisas, né, que ele criou. E passar por problema, todos passam. Todo mundo está passando. O que a gente precisa é lutar, agradecer a Deus pelo que temos. E com respeito à família, por exemplo, a minha filha estava com problema, mas ela mesma vai contar isso. Ela usou a palmilha e eu também usei. Eu estou com infecção urinária, estou tratando, mas eu estava com muita dor. Aí eu lembrei, né, da mãe do Ícaro, não, é mãe do Ícaro. A E tia do Ícaro. ela falou, ela falou da palmilha que botou no travesseiro. Aí eu falei assim, aí minha filha usou primeiro, né? Mãe, isso é verdade mesmo, meu Deus. Aí eu fui lá e coloquei nos jeans. Poxa, a dor passou. Então, é verdade, eu estou usando outros produtos também. O Alividor, estou usando tudo natural. Que maravilha.
Docelina, muito obrigado. Pessoal, uma salva de palmas para a Docelina, ela merece, vocês não acham? Né? Simplesmente espetacular, né? Simplesmente. Mônica, vamos ouvir a Mônica rapidinho. Bom dia a todos, bom dia, Orlando. Depoimento maravilhoso mesmo dela, impactante, né? Meu Deus do céu. Orlando, o que eu queria compartilhar é que, assim, nem sempre a gente consegue alcançar todas as pessoas da nossa família, né? Nem sempre Uhum. todas as pessoas da nossa família bota fé, resolve experimentar, investir nos nossos produtos do Silocimol e Top H+. E tem um pouco mais de 3 anos que faço parte do projeto e sempre falo do projeto por onde eu vou, né? E tem um tio meu que eu até dei uma pulseira de presente para ele, porque ele sentia muitas câimbras, e melhorou. E aí ele sempre tem desconforto estomacal, e eu falava para ele: toma da água, porque eu sentia, e passou. E ele nunca resolveu investir. Teve um dia, num domingo, que eu cheguei na minha mãe, ele estava lá, né? E ele estava nervoso, assim, pálido. Sabe quando você olha para a pessoa tá quase verde? Ele estava nesse nível. E aí eu perguntei o que que foi, e aí ele falou que ele não tinha conseguido tomar café da manhã, isso já era 2 horas da tarde. Não tinha tomado café da manhã e nem almoçado, porque o estômago dele estava pesado, ele achava que era o fígado que estava muito pesado e não estava conseguindo, e aquele desconforto estomacal e ânsia. E eu falei: peraí, que eu vou te resolver. Minha mãe tem, né? A água magnetizada. Aí ele falou assim: não, esse trem seu aí não serve pra nada, não. Eu falei: é água, só toma, só toma. Dei um copo grande para ele, falei: toma devagarinho, sentado devagarinho. E ele bebeu. 10 minutos depois ele estava almoçando. Resultado, vendi um combo mini com uma garrafinha, né? E aí ontem, aí eu também, em família, gente, é importante também fazer o acompanhamento, né? E isso já tem Isso. uns 2 meses. E aí ele sempre falando para mim que não teve mais nada, que melhorou o desconforto e tal. E aí ontem eu conversando com ele por telefone, né? Perguntei como que tava. Ele falou: Mônica, você acredita que até a minha visão tá melhorando? Eu fiquei impactada, porque ele usa óculos e tem problema de visão. Eu falei: quer saber, se o senhor pingar a água magnetizada nos seus olhos, o impacto é ainda melhor. E ele disse que vai fazer. E ontem também eu levei essa receita para o meu sogro, que também fazem uso da água magnetizada, e meu sogro tem problema sério de visão. Para ele vir na minha casa à noite, ele vem meio que pelo rumo, né? Por rumo. Só que o meu sogro não é muito disciplinado, mas eu pedi para que ele fizesse. Vamos ver. Mas eu fiquei muito impactada dele, Parabéns. além de perceber a melhora no estômago, ele perceber a melhora na visão sem pingar, sem usar como colírio. E aí eu indiquei, né? Dei a dica, falei: pinga, porque o senhor vai perceber a diferença. Essa era a minha contribuição de hoje. Gratidão, obrigada a todos. Muito obrigado, viu, Mônica? Pessoal, 7h35, eu não consigo mais ouvir depoimentos, mas semana que vem a gente ouve, viu, auxiliadora? Já deixa para semana que vem o seu. A Amália e o Ivan também levantaram a mão. O seu já tem 2 semanas, Amália. Semana que vem, vamos deixar já agendado vocês duas aqui, tá? Mas, aí vocês chegam um pouquinho mais cedo, tá? A Márcia também, lá de Muquem, né, Márcia? Aí semana que vem a gente ouve os depoimentos de vocês. Eu vou ver se eu consigo no final abrir mais uns dois, tá bom? Por quê? Eu quero conversar com vocês agora sobre o trabalho que nós desenvolvemos e a forma como desenvolvemos, ok? Acompanhe o raciocínio. Tudo isso que nós vamos abordar aqui de ferramentas de quem trabalha com vendas é para chegar no ponto alto do último slide, tá? Tudo que eu vou te mostrar aqui é uma introdução. Lembre-se disso para o que nós vamos falar no final, ok? Então vamos começar analisando o seguinte: o sucesso nas vendas e nos cadastros depende de você usar corretamente algumas ferramentas. Algumas ferramentas, né? Que a empresa logicamente disponibiliza. Deixa eu só compartilhar aqui os slides, que deu uma travada aqui, pessoal. Só um segundinho. Vamos ver aqui agora. Pronto. Então depende de você usar algumas ferramentas para o sucesso.
E essas ferramentas farão com que você aumente suas vendas e aumente os seus cadastros. Quais são essas ferramentas? Vamos relembrar aqui os profissionais que nós temos no mercado. Quais são as ferramentas de um médico? Vocês podem digitar aí, pessoal. Nós queremos que vocês vão digitando, né, a todo momento para tornar mais interativo. Um médico, ele vai usar um bisturi, o estetoscópio, né, para analisar ali os batimentos cardíacos. É uma ferramenta dele. Você não consegue imaginar o médico usando a ferramenta de um carpinteiro. A ferramenta do carpinteiro é outra. Quais são as ferramentas do carpinteiro? É o esquadro, é o metro, é o martelo. Cada profissional tem suas ferramentas específicas. O pedreiro é a colher, a desempenadeira. São ferramentas diferentes. Né? E aí vem a pergunta: e você que trabalha com vendas? Quais são algumas ferramentas indispensáveis para que você tenha sucesso? Então, anotem aí, mas ao passo que você for anotando, analise se você está aplicando ou usando essas ferramentas no seu dia a dia. Naturalmente, ninguém é um vendedor perfeito, ninguém é um distribuidor perfeito. Haverá pontos a melhorar. Então, você identifica as áreas de melhora e faz o aprimoramento, ok? Quais são essas ferramentas? Aparência. Vamos falar dela já já. Segundo, sorriso. Terceiro, elogio, elogiar o cliente. Às vezes esquecemos disso, tá? Treinamento, leitura e campo. O campo é o que nós falamos semana passada, lembra? Levantar do sofá. Depois de nós vermos esses 6 itens, é que nós vamos chegar no ponto principal, ok? Então vamos relembrar. O primeiro é o quê? Aparência. Gente, a aparência influencia o poder de decisão do cliente. Eu pergunto a você, influencia ou não a decisão do cliente a sua aparência? Influencia ou não? Influencia ou não, pessoal? A aparência influencia ou não na decisão do cliente? Veja só, foi feito um estudo, feito inclusive no Canadá, né? E revelou que numa eleição federal, os candidatos atraentes, que se vestiam melhores, usavam ali um português mais polido, eles tiveram 2,5 pontos percentuais a mais do que aqueles que não tinham boa aparência. E nós estamos falando de um aspecto político. Só que aí a pesquisa traz um dado muito interessante. A pesquisa diz que, naturalmente, nós atraímos a boa aparência aspectos positivos. Quais são eles? Honestidade, inteligência, talento e até a bondade. Olha que interessante. A nossa vestimenta pode indicar se nós somos bondosos, positivos, negativos, honestos ou não. Então não é um assunto a ser relegado a segundo plano a nossa aparência. Então se lembre, um cliente não vai comprar com um vendedor que transmite uma imagem negativa. Aspectos como higiene, vestimenta, a maquiagem, o brinco, o salto, a roupa, a calça, a saia, a blusa, vai ser levado em conta por ele. É aquela máxima que nós aprendemos na infância. A primeira impressão, completa aí, pessoal. A primeira impressão, vamos ver no chat aqui. A primeira impressão, o que acontece? Fica. Isso, Lindal, é a que fica. Qual é a primeira impressão que você vai passar para o seu cliente? Tem a ver com a sua vestimenta. Isso é marketing pessoal. Você é o produto dos produtos. Então você não pode ir com uma bolsa rasgada, você não pode estar com material sujo, amarrotado. É a boa aparência. A roupa não é como se você fosse casar, não é isso. Mas é uma roupa digna, que transmita segurança. Então a aparência é fundamental.
Agora, dentro da aparência, tem um tom da voz. Você não pode falar como se estivesse gritando. Fale com serenidade. Olhe nos olhos. Tem uma dica muito importante, né? Toda vez que você apertar a mão de alguém, saiba dizer mentalmente qual é a cor dos olhos dela. Você vai apertar a mão de alguém, você não vai olhar para a mão, nem para os pés. Você vai apertar a mão de alguém, você tem que mentalmente olhar e dizer qual é a cor dos olhos dela. Sempre olhar para para o cliente, a postura ereta, imponente. Você precisa transmitir segurança, o sucesso, entusiasmo e convicção. Esses itens não podem ser despercebidos, ok? O segundo, o sorriso. Gente, ele é poderoso nas vendas. O sorriso aproxima o cliente de você. Ele abre caminho para uma negociação. Mas olha qual é o problema. Muitos não dão a mínima para esse ato. Acham que não é crucial. Mas o sorriso, ele quebra o gelo. Ele aproxima a pessoa de você. Aí, se você combina o sorriso e a gentileza, olha o que está escrito aqui. É a linha de frente na negociação. Então, palavras positivas, sorriso. O sorriso, ele é comparado ao abraço. O sorriso, ele acessa a mesma área do cérebro da sensação de receber um abraço. Dissipa sentimentos negativos, elimina a antipatia pessoal. Então você precisa sorrir. Todo profissional que deseja alcançar resultados positivos, ele deve ter em mente que conquistar um cliente, ele deve sorrir e combinar isso com conhecimento. São ferramentas da sua apresentação. Então, gente, cara amarrada, mau humor e grosseria significa o quê? Insucesso. Não importa se você brigou com o marido, se brigou com a esposa, se brigou com os filhos. Não importa se o teu vizinho brigou com você. Quando você está com o cliente, você deixa os seus problemas em casa. Você tem que sorrir para ele. Você não pode levar os seus problemas para o cliente. Concorda com isso, pessoal? Então, olha como que é importante o sorriso comparado a um abraço dentro da psicologia, né? Então, nós já vimos aqui a importância, né, do sorriso. Agora vamos falar do elogio. Sempre que possível, elogie o cliente. O elogio, ele é um anestésico. O elogio abre as portas do coração da pessoa. Aí eu quero perguntar a vocês, pelo que você pode elogiar o cliente? Vamos ver aqui o chat. Quais são algumas coisas que você pode elogiar o cliente? Pelo que você pode elogiar? Vamos lembrando que tudo isso aqui é de base, porque nós vamos falar no último slide. Pelo que nós podemos elogiar o cliente, pessoal? Hã? Eu vi aqui vocês digitando. Quais algumas situações, o trabalho dele, a casa, a família, a disposição de estar atenção. Olha aí quanta coisa você pode elogiar o cliente, a boa recepção, ter os filhos. Aí, quando você elogia os filhos, aí você não abre só as portas do coração, abre as portas e a janela. Você sabe, né? Você quer abrir a porta e a janela do cliente e elogia os filhos dele, né? O Ô, Ivete, eu queria te dar aqui um elogio muito sincero. Os seus filhos são muito educados. Parabéns, viu? Isso é fruto da educação espetacular que você deu para eles. Parabéns mesmo. Ó, aí a Ivete não vai abrir as portas do coração, né? Vai abrir as portas, a janela, tudo, não. Você vai conseguir, né? A preocupação com a saúde, a gentileza, isso, elogiar. O elogio, você abre as portas do coração do cliente. Ele é uma anestésia. Então, de
repente o cliente já vem preparado para ser rude com você, e você quebra isso dando um elogio sincero. Agora lembre-se, os elogios precisam ser sinceros. Aí você tem que estar atento para que você enxergue as situações pelas quais você irá elogiar. Se o elogio não for sincero, aí não é elogio, né? Aí é outra coisa, é bajulação, né? E o cliente vai perceber. Então, ser observador é fundamental para você dar elogios, né? Lembre-se dos nomes das pessoas, da família, dos filhos. Saber escutar é também importante. Demonstre interesse pelos que os outros têm a dizer. Elogie uma resposta. Sempre agradeça quando eles responderem uma pergunta. Quanta coisa você pode elogiar o cliente? É uma ferramenta básica. E isso está ligado também ao seu marketing pessoal. A quarta, treinamento. Gente, se o distribuidor estiver despreparado, ele não vai conseguir atender o seu cliente de forma assertiva. Isso vai ficar evidente no tom da voz que vai ser inadequado. O cliente vai olhar para ele e vai dizer: coitado, nem ele acredita no que está falando. Ele fala de modo inseguro, olhando para o chão, não tem convicção. Isso reduz os fechamentos. O treinamento vai te dar confiança. Então você tem que participar dos treinamentos da empresa. Vai ter um seminário na sua região, você não pode perder. Vai ter um rally, você não perde. Você participa dos treinamentos oficiais e você precisa saber tudo sobre o produto e o negócio. Falando em saber tudo sobre o produto, aí eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês um assunto mais sério. O hiperminer. Você não pode vender o hiperminer como você vende o combo. Você vende um combo lá para o Rio Grande do Sul, lá para o Amazonas, de repente lá para a Espanha, como está aqui o Plácido, e você simplesmente diz para ele fazer uma higienização simples, ali em água corrente, já instala ali e começa a usar. O hiperminer não é assim. Você tem que acompanhar esse cliente, uma chamada de vídeo, qualquer filtro do mercado, gente. Você não pode deixar o cliente se virar, e não é diferente com o hiperminer. Então você acompanha se ele fez a hidratação correta. Você tem que anotar a data que ele instalou os elementos filtrantes, fez a instalação do filtro. Porque ontem, por exemplo, eu tive três situações e todas as três era porque já estava na hora de trocar o pré-filtro. O pré-filtro não é humano, como é o elemento de camadas. Depende, inclusive, da região que você mora. De repente, você tem que trocar a cada 3 meses. Por isso que ele é baratinho. Então, você tem que anotar a data que fez a instalação, tem que fazer o acompanhamento. Quer ver uma outra situação que aconteceu? A cliente comprou o pré-filtro 3 semanas atrás, fez a hidratação correta, o pré-filtro. Mas o que é que ela faz? Ela pega e hidrata, ela pegou o hidrator de manhã e só foi instalar meio-dia. Aí a água não desceu. Aí ficou a cliente desesperada, o distribuidor desesperado, o mundo está acabando, e é o fim do mundo, e o fim do mundo chegou. Pensa bem, aí tem que ter calma, né? Vamos analisar, por que que não está descendo? Bom, aí vamos ver. Não, quando eu estava, foi assim, eu fui lá, hidratei e deixei lá num paninho, e só foi meio-dia que eu fui colocar. O que aconteceu com o carvão ativado do pré-filtro? Compactou de novo. Hidratou, instala e se certifica que é imediatamente. Então, assim, esses detalhes fazem uma diferença. Então, o distribuidor precisa ficar atento a esses aspectos. Então, assim, você lembre-se disso. Nós sabemos que vender em filtro é uma novidade para muitos de nós. Nós estamos acostumados a vender os combos. Então, é um processo diferente, requer um acompanhamento maior. Não é simplesmente ligou, instalou e usou. Requer uma hidratação correta,
né? Agora, aí a cliente falou assim: não, eu quero que volte a funcionar, porque eu não vivo sem essa água. Aí hidratou de novo, colocou, está funcionando, que é uma maravilha. Então, você não, um vendedor despreparado, ele entra em pânico com qualquer problema. E se tivesse realmente um problema, iria ser feita a troca. Iríamos trocar, mas não era o caso. Foi simplesmente uma falta de comunicação e de acompanhamento ali com o cliente. Então, isso é fundamental quando se trata do hipermeio. Então, você tem que saber tudo. O negócio é a mesma coisa. Você precisa saber o que é o binário, o que é o unilevel, o que é o início rápido. Se pergunte, eu sei explicar o bônus de início rápido? Eu sei explicar o bônus binário? Eu sei explicar o bônus unilevel? Eu sei fazer a conta de quanto cada produto gera, se alguém me perguntar? Então, isso envolve, pessoal, treinamento, tá? O quinto é leitura. Isso aqui também é muito importante, tá? O manual do consultor está lá no seu escritório virtual. Será que nós já lemos o manual do consultor na íntegra? Ali, inclusive, nós temos o código de ética da empresa. Dentro daquele código de ética, por exemplo, se você ler, você vai ver, por exemplo, uma pergunta que alguns fizeram recentemente. Eu posso trazer um coach, um treinador profissional para fazer um treinamento para a rede? Essa resposta está lá no manual do consultor. E a resposta é: só se a Timol autorizar. Está lá a resposta. Então, estude o manual. Está lá no seu escritório virtual, né? Você vai lá no manual, baixa, lê, estuda com calma, estude livros. Olha esse livro aqui, olha, A Saúde e Água Magnetizada. Quem já leu este livro? Quem já leu este livro? A Saúde e a Água Magnetizada. Ó, o Chagas já leu, né, Chagas? Vou mostrar a foto dele aqui, ó. Tá lendo, né, Matheus? Olha a foto dele aqui, ó. A Saúde e a Água Magnetizada. Olha ele aqui. Este livro foi escrito pelo Carlos, o mentor da Timol, o idealizador do Silocimol. A saúde e a água magnetizada. O que ela pode fazer por você? Nós temos um capítulo do nutricionista Sunaik, do Dr. Dalton Leme, do Dr. Kleuber. Inclusive, o Dr. Kleuber presenteou, ano passado, o Dr. Laí Ribeiro com 3 desses livros. Eles foram num seminário, né? E o Dr. Kleuber levou uma quantidade para distribuir para os outros médicos, profissionais. Olha que brinde interessante para você dar para o seu cliente, para você dar para o seu médico, para o seu terapeuta. Mas note bem, como que eu vou dar algo que eu não li ainda? Quais os argumentos que eu vou usar para dar um presente de algo que eu não sei? Você adquire com seu atendente, baratinho o livro. Então, estudar é fundamental. E olha, as informações são maravilhosas, tá, pessoal? Maravilhosas. E por fim, o sexto é o campo, né? Bom, lembre-se disso aqui. Conhecimento sem ação é apenas informação. Pessoal, não é o que você sabe que vai mudar a sua vida. Não é isso, não. É o que você faz com o que você sabe. Conhecimento sem ação é estagnação. Sem ação, o conhecimento não faz diferença alguma. Você pode acumular todo o conhecimento disponível no planeta, mas se isso não se traduzir em ações, não vai trazer benefício. Então você treina, estuda, mas vai ao campo. Você coloca tudo em prática. Você faz visitas diárias. Isso aqui é um ponto alto. Faz MOP. Deixa eu perguntar para vocês aqui, o que é MOP, pessoal? Vamos ver. Todos participamos dos treinamentos. O que é MOP? Vamos ver aqui. O que é MOP? Vamos ver aqui o chat. O que é MOP? Hã? Vamos ver.
MOP. O que é MOP, pessoal? O que será que é o tal do MOP, hein? Vamos ver. O que é o MOP, hein? Eu não sei. Sabe o que é MOP? MOP significa mostrar o plano. Você só vai cadastrar pessoas se você mostrar o plano. MOP é mostrar o plano. MOP. Mostre o plano. Mostrar o plano. Então, como que é importante a ação? Então, você aprende sobre o marketing, aprende as áreas de ganhos, Unilever, binário, e vai fazer MOP. Agora, não adianta também nós aprendermos e não colocarmos em prática, né? Lembram aqui dessa imagem? Quem lembra dela, hein? Olha aqui. Essa aqui é a imagem da semana passada, que nós estamos revivendo ela. É o campo. É você aprender a sentar no sofá dos outros, mas levantar do seu sofá. Essa é uma oferta que ninguém pode perder, tá? Levante do seu e ganhe um mundo novo, ok? E aí, eu vou voltar aqui no slide, vou voltar aqui para você, para falar uma coisa interessante antes do ponto alto. Você tem que ir ao campo, tá? E tem que treinar, e tem que estudar. Qual é a armadilha que alguns talvez caem? É de só ficar no treinamento, só ficar na leitura e não ir ao campo. Aí ele participa de todos os treinamentos que ocorrem, da equipe, de outros líderes, participa de tudo. É preferível que ele participe de um ou dois apenas na semana, mas que vá ao campo. Até porque se ele for assistir tudo, ele não vai ao campo, ele não vai trabalhar. Você concorda? Pense bem. Se for assistir todos os treinamentos de equipe, de líder, oficiais, não vai ao campo. Então você participa dos treinamentos oficiais, lógico, você participa, mas você vai ao campo. Você não pode cair na armadilha de ficar só na frente do computador, do celular. Assim como também você não pode cair na armadilha só de ficar na leitura. Você treina, lê. Agora, o mais importante é ir ao campo. Essa frase aqui, ela traduz tudo. Conhecimento sem ação é estagnação. Gravem isso, pessoal. Não é o que você sabe que vai mudar a sua vida. É o que você faz com o que você sabe. É só você pensar, por exemplo, no médico, né? Ele faz ali a faculdade, fez um preparatório antes, isso já vai anos. Depois ele faz uma residência, realiza todas as especializações, mas ele nunca exerce a profissão. De repente ele passou 15 anos ou mais da vida estudando, mas nunca exerce a profissão. Ele está beneficiando as pessoas com todo o conhecimento que tem? Não está. Ele estagnou. O conhecimento sem ação é estagnação. Será que eu não preciso levantar do meu sofá? E aqui está o ponto alto, depois de tudo isso. Fazer uma visita por dia. Gente, uma visita por dia, mesmo que você tenha um trabalho, que você é de carteira assinada, né? Aliás, tem um trocadilho em carteira assinada que alguns usam muito, né? Carteira assinada, não é assim que se diz. É carteira assim, nada. Porque é nada mesmo, né? Trabalha 8, 10 horas para ganhar R$ 1.500. Então é assim, nada, né? Esse é o trocadilho. Mas aqui, com uma visita por dia, você pode ter independência financeira. Nós estamos falando aqui de 2 horas por dia de trabalho. Você pode ter rendimentos de 4 a 10 mil reais, muito acima do mercado.
Mas isso depende de quê? Do foco, da determinação, de aplicar as ferramentas do vendedor. Se você fizer 3 vendas por semana, só três, você tem aí de combo, né, R$ 6.588 ao final de um mês. Se você fechar uma franquia ouro por semana, são 4 no mês, você tem um ganho de 13.400 no total, em dinheiro e produto. Mas isso vai acontecer se você fizer pelo menos uma visita por dia. Está aqui o Ademir, que já vendeu mais de 600 combos em um ano e meio. Mas ele sai de manhã e chega de noite em casa. Ele não trabalha só 2 horas. Às vezes trabalha 10, 12. Mas se nós não conseguirmos fazer pelo menos uma visita por dia, uma visita, 1 hora e meia, de repente não dá 2 horas de serviço. Se você tem um trabalho secular, de repente você faz isso no intervalo de um almoço. Mas você faz. E isso vai mudar a sua vida. Os seus ganhos vão aumentar. Aí eu quero perguntar a vocês: uma visita por dia, será que nós conseguimos fazer? Uma visita apenas por dia. Uma. Isso, Laudice. A Laudice foi muito assertiva aqui. Olha, esse resultado só depende de nós mesmos. Então, conseguimos, né, Iracema? Uma visita por dia, né? Você ainda tem apoio para poder realizar, de repente, um showroom, realizar uma apresentação. Uma visita por dia. Lembre-se disso, né? Que tal você incluir isso como meta para as pessoas da sua equipe? Uma visita por dia. Você vai vender, você vai cadastrar, você ainda tem os showrooms que você pode realizar, mas uma visita por dia. De repente você não está conseguindo realizar um showroom, tem que reunir ali 5 mais pessoas, acima de 3, mas você consegue apresentar para uma pessoa uma visita por dia, uma única visita por dia. Pode trazer para você o resultado que vai mudar a sua vida. Eu te pergunto, esses valores aqui ao final de um mês te ajudaria? Lógico, mas isso não vai acontecer se nós cairmos na armadilha de ficarmos só na leitura e só na frente do computador. É o campo que vai trazer esse resultado. É o campo, é o ir que vai trazer esse resultado. Tem alguns que têm a expertise do trabalho com as mídias sociais, e se dão muito bem. Mas nós temos que ser honestos que 90% vai ter sucesso no campo. No campo. É indo no vizinho, é trabalhando principalmente a lista de contatos, é trabalhando o cliente satisfeito. E essa frase, ela deve ficar gravada, não é no nosso subconsciente, né? É no nosso consciente. Ela tem que estar gravada no nosso consciente. De repente, até no nosso DNA. Tem que fazer parte de nós isso aqui. Isso é em qualquer aspecto da vida, gente. Conhecimento sem ação é apenas informação. Conhecimento sem ação é estagnação. Então é preferível você colocar sua equipe na ação do que só passar informação. Então, olha a importância de nós adquirirmos esse conhecimento e, acima de tudo, colocar em prática, né? Conhecimento sem ação, vamos gravar isso, é estagnação. Isso tem que estar gravado no nosso DNA. Porque você pode ter alguma deficiência em qualquer outros aspectos aqui, né? De repente você nem elogia como deveria, ou você nem sorri como deveria, enfim. Mas se você estiver no campo, o resultado vai vir. O resultado vai vir. Fazer MOP, mostrar o plano. Quantas pessoas numa semana eu apresentei o projeto?
Ah, mas eu apresentei, não apresentei para ninguém. Aí depois, meu bônus diminuiu, eu não estou cadastrando. Quantas pessoas eu apresentei o projeto, o plano? Quantos MOPs eu fiz? MOP é mostrar o plano, é sentar ali na cafeteria, apresentar para um grupo de amigos, né? É sentar ali no restaurante. Você faz no almoço, você faz no café. Mostre o plano, mostre o negócio. É o campo que vai fazer diferença, tá? Então, lembre-se disso. E tudo isso que nós falamos é para chegar nesse ponto aqui. Uma visita por dia que você fizer, ou para vender o projeto, ou apresentar um negócio, vai mudar a sua vida. Uma visita por dia. Nós não estamos pedindo para você trabalhar 10 horas por dia. Se você trabalhar, o resultado vai ser gigantesco, né? Mas uma visita por dia. Uma visita por dia. Será que eu tenho feito isso? Né? Pode mudar toda a sua vida. Bom, pessoal, acabou o nosso treinamento, né? Cadê a Maíra? A Maíra vai fazer. Gente, hoje à noite, a Maíra vai fazer a apresentação de negócio. Isso, Laudice. O certo é. Deixa eu só ver esse chat aqui antes de chamar a Maíra. Eu tenho uma. Pessoal, eu tenho uma máxima comigo que eu vou compartilhar com você. Você pode até não concordar, tá? Mas é uma coisa que eu penso, né? Algumas pessoas dizem assim: olha, eu sou bloqueado com dinheiro, eu tenho um bloqueio com dinheiro, e vamos desbloquear o povo para o povo receber dinheiro. Eu não sou contra isso. Algumas pessoas precisam fazer até uma terapia, né? Para desbloquear o dinheiro. Mas se você quer ver ter um desbloqueio, 5.000 no bolso, te desbloqueia agora? Se você receber 5.000, te desbloqueia? Hã? Desbloqueia ou não desbloqueia? Hã? Você quer 5.000 agora? Você está bloqueado. Quer 5.000? Te desbloqueia, desbloqueia. Uma visita por dia, pronto, te desbloqueia. Pronto, não adianta. Se você for trabalhar, o dinheiro vem. Desbloqueia. O bloqueio vem porque não está trabalhando. Se não trabalhar, está bloqueado. O dinheiro não vem. Mas se você fizer o trabalho, nós sabemos que muitas vezes o mais difícil é sair de casa, né? O sair de casa é um problema para muitos. Não é, Matheus? O desbloqueio é o dinheiro no bolso. 5.000 no seu bolso. Te desbloqueia agora? Me diz aí. Desbloqueia ou não? 5.000 no bolso. Desbloqueia? Suzy? Tânia? 5.000 no bolso. Você quer? Se você receber 5.000, você está bloqueado? Não tá. Desbloqueou. Desbloqueia e a vontade continua demais, né? Não é, Nay? Então, esse é o ponto. Se você trabalhar, o resultado vem. Isso te dá mais ânimo, mais ímpeto. E você trabalha e trabalha. Mas você não pode desistir, né? Se passar um dia e você não fez uma visita, tem algo errado. Tem algo errado. Aí é um bico. Eu faço a Timol como um bico, né? Eu faço quando dá, quando tem tempo. Se a gente, como eu sempre brinco, né? Tem até a redundância, né? Se eu trabalho de vez em quando, eu não posso ganhar de vez em sempre. Eu vou ganhar de vez em quando. Concordo? O bico é o que você faz de vez em quando. Quando dá, quando sobra tempo. Aí quando der, eu faço uma visita. Mês que vem, ano que vem, semana que vem. Aí é um bico. Aí o resultado, de vez em quando. Mas se você tiver constância, regularidade, e de repente você até precisa de ajuda para ter essa constância. Mas se você começar a trabalhar e entrar aqueles 5.000 do bolso, o desbloqueio é na hora ou não é? Me diz aí se não é na hora, hein? Desbloqueia que é uma beleza, né? Então, o trabalho é que faz a diferença. É aquela frase, né? Nada resiste ao trabalho, né? Nada resiste ao trabalho. E o compromisso consigo próprio, né? Compromisso que você tem com você próprio.
né? Se você tivesse uma carteira assinada, né? Carteira assinada, você não trabalharia 8 horas por dia, 10 horas, e não iria, não bateria o ponto. E qual é o compromisso que você tem consigo próprio dentro do projeto? Uma visita por dia, né? Olha o que pode mudar a sua vida. Mas de repente você diz, mas eu ainda tenho muita dificuldade de apresentar o plano. Então hoje à noite, às 20 horas, a Maíra vai apresentar. E vai fazer isso junto com um profissional da saúde, que é o Sunaic, né? Vai falar, inclusive, sobre o estresse, qual é a ligação do estresse com o intestino, um tema importantíssimo, né? E a Maíra vai mostrar o plano. Presta atenção no que a Maíra vai fazer para você falar igual, ou falar do seu jeito, mas aprender. Agora, o mais importante, colocar os seus convidados nessa apresentação de negócio junto com a Maíra. Mas tem uma outra coisa importante. Terminou a reunião, você já aciona os seus líderes de fechamento para conversar com os convidados. O fechamento tem que ser urgente. Acabou a reunião, já entra em contato. Ó, venda dormida, muitas vezes, é venda perdida. Deixou para o outro dia, você pode perder. Então, o fechamento é urgente. Você já deixa o líder de fechamento alinhado para te apoiar, para assim que terminar, já entrar em contato com os convidados. Então, eu vou me despedir de vocês com essa imagem de novo, hein, pessoal? Ó, com essa imagem aqui, ó. Uma visita por dia. Aí a Maíra vai concluir, vai fazer o chamado para reunião. Uma visita por dia. Vamos fazer assim? Uma visita por dia. Isso é o mínimo que cada um consegue fazer, tá? Pessoal, grande abraço a todos. Esperamos todos vocês à noite com a Maíra, com seus convidados, tá? A Maíra vai fazer uma apresentação brilhante. A Maíra e a Kelly, né? A Kelly Alckmin também vão estar juntas. Então, excelente semana para todos vocês. E lembre-se, conhecimento sem ação, hein? Conhecimento sem ação, estagnação. Não é nada, não é nada, tá? Excelente semana e que o nosso Pai Celestial abençoe a ação de cada um de nós Orlando, nessa semana. Maíra, com você. Orlando, peraí, deixa eu só te falar uma coisa antes. Teve uma pessoa Claro, que falou aqui que rala o dia inteiro para ganhar 1.390. Talvez ela ganhe um salário mínimo e com os descontos dá 1.390. exatamente. Sabe que como é que a gente ganha 1.390 na Timol? É só vender 2 Hiperminer completo, não é? Dois, dois, né, Maíra? Dois. Dois. É. Então, Maíra, gente, é com você, tá bom? Abraço, pessoal. Maíra, deixa eu destacar você aqui para todo mundo, tá? tá. Deixa eu ver se eu não tô muito descabelada. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu quero complementar aqui, se o Orlando me permite, muitas pessoas não se dão conta, mas o dinheiro também é uma energia, tudo é energia, né? As pessoas estão bebendo água morta e nós bebemos uma água energizada. Quando nós temos energia, tudo que tem energia tem vida e tudo que tem movimento, energia, cresce. Então, se nós nos movimentarmos assim como a nossa água está cheia de energia, de vida e de movimento, vai ter resultado. Uma água morta é uma água sem vida. Uma água cheia de movimento e energia é vida. Então, se nós nos movermos, vai acontecer resultados. E a maneira como nós lidamos com o dinheiro, por exemplo, nós vamos pagar uma conta, agradecer, gratidão por eu estar pagando essa conta, sempre fazendo com alegria, porque tudo que é energia a gente trata dessa forma. Então, gente, quando nós começamos a mudar o nosso relacionamento com o dinheiro, como o Orlando falou, de desbloquear, porque a gente vem da nossa família com tantas crenças e bloqueios, eu também vim, todo mundo, todos nós, mas nós somos adultos e podemos ressignificar. Então, gente, começar a agradecer antes de acontecer, começar a se movimentar. Inclusive, no dia de ontem, eu tenho uma franqueada aqui, minha, a Gabriele,
que ela, olha o que ela fez, ela deixou os 3 filhos com o esposo, ela acordou cedinho, ela pegou o hiperminer, botou dentro do carro e foi para uma pista de skate numa pracinha que tem aqui na cidade, porque ia ter um campeonato. Cheguei lá, tava ela lá conversando com as pessoas, pegando contato. Então, o que que acontece? Quando a gente se movimenta, o resultado vem. Ela falou, Maíra, eu tô cheia de contato para falar essa semana. Então, gente, bora lá se movimentar. Hoje a gente tem a oportunidade da nossa live. Eu fiquei muito impressionada quando eu entrei para Timol em saber que toda semana a gente tem lives de profissionais da área da saúde que se preparam para trazer conteúdo que nós vamos aprender, nós como franqueados, que a gente pode convidar as pessoas. E as pessoas, quando assistem a live, é interessante por quê? Porque elas têm a noção do quanto o nosso negócio é sério, é profissional, o quanto o nosso projeto de saúde funciona. Então, gente, não percam a oportunidade de trazer pessoas para a live hoje. Eu tenho um sonho, digamos assim. Antigamente, a nossa live chegou a bater 1.000 pessoas, lembra? Quem sabe a gente faz esse desafio, ó. Nós temos 263 pessoas agora aqui. Se cada um de nós trouxer 4, só quem está aqui, fora quem não assistiu o treinamento hoje. Se cada um de nós trouxermos 4 convidados, a gente vai bater 1.000 pessoas na live. Gente, quem aqui aceita esse desafio? Quem aqui aceita, fala lá no chat que aceita o desafio de trazer no mínimo. Não é convidar, é trazer. Às vezes eu tenho que convidar 5, 6, 8. Gente, eu tô me preparando, eu vou estar com toda a minha energia, com toda a minha força. O Sunaik também. Eu pedi para o Sunaik preparar uns slides para ficar bem dinâmica a apresentação. Vai ter recurso visual, vai ter slide. Ele tá se preparando. A gente vai falar dos estudos científicos, a gente vai falar dos ganhos. Gente, o máximo que pode acontecer é os teus convidados amarem, fecharem franquia, fecharem compra. E se vocês têm dúvidas, lá no YouTube do Sidney, coloca lá, canal Sidney Nunes, como convidar. Ele explica como convidar para a live. Então não precisa falar muita coisa, né? Não precisa falar muita coisa. E vai ser muito interessante, tá, gente? Tragam os convidados, porque as informações são importantes. A gente sempre acaba aprendendo, nós, como franqueados, como seres humanos, a gente aprende a cuidar da nossa saúde. Muito obrigada por todos os recadinhos aí do chat. Então, façam uma excelente semana. O treinamento foi maravilhoso. Quem quiser rever o treinamento, logo ele vai estar hospedado lá no canal da Débora, Débora Lira, onde fica hospedado os treinamentos. Gente, assistam, envie para os franqueados de vocês, distribuidores. Venham para a live hoje. Eu quero muito ver todos vocês na live hoje. Ó, a Marilene disse que tem 3 confirmados, então já busca mais 2 para no mínimo ter 4, tá, gente? Vamos fazer esse desafio. O seu Carlos vai ficar muito feliz se a gente conseguir bater esses 1.000 convidados na live, porque realmente os treinamentos ficam gravados no canal da Débora, Débora Lira com Y. Todos os treinamentos de segunda ficam gravados lá. Tá bom? Mas perguntem para o líder de apoio de vocês que ele ajuda. Então, muito obrigado quem ficou até aqui. Espero vocês todos hoje de noite na live. Escrevam no chat, deem depoimento. Zélia, bora lá, pega a tua agenda do celular, convida cliente satisfeito, convida alguma amiga, dá uma volta na praça. Conversa com alguém na padaria, no mercado, fala que vocês têm algo precioso para apresentar, algo que mudou a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada, então, pela oportunidade. Eu espero todos vocês de noite na live. Assistam o vídeo Como Convidar para a Live lá no YouTube do Sidney Nunes. Tá bom, gente? Eu desejo uma semana maravilhosa, abençoada, com muitas vendas, com muitas visitas, com muitos depoimentos. Tenham certeza de uma coisa:
Nós estamos no melhor projeto de saúde, na melhor empresa, assim como a Dorcelina falou. Gente, olha o depoimento que a Dorcelina deu hoje. Que incrível! Imagina se a pessoa que apresentou para a Dorcelina não tivesse apresentado a Timol para ela. Ela talvez estaria viúva, essa é a verdade. O esposo dela tem uma sobrevida, qualidade de vida. Gente, isso é demais, tá? Ó, espero todos vocês, todos, hoje com mais 4 convidados, é o nosso desafio na live para a gente bater 1.000 pessoas e com certeza amanhã fechar muita franquia, muita venda de produto e mais do que isso, muitas pessoas sendo impactadas positivamente com o nosso projeto de saúde que muda vidas. Então, bom dia para vocês, boa semana. Bora se movimentar igual a nossa água, cheio de energia, como a nossa água é cheia de energia. Um beijo para todo mundo. Pessoal, o áudio de todo mundo liberado, tá? Vamos para